Saudações, amigos, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar sobre duas coisas, sobre a farsa da pirâmide alimentar e sobre a questão de parte dos nutricionistas, né, a maioria deles quererem pedir ao Conselho de Nutrição para censurar blogueiros. O Conselho não faz nada não, tá? Mas eles estão sempre querendo, sempre falando que reclamando que as pessoas falam sobre dieta, têm opinião sobre alimentação. Então, eu vou começar aqui falando sobre a farsa da pirâmide alimentar, que na verdade ela foi criada sem nenhuma base científica e no decorrer de toda a humanidade, isso que a pirâmide alimentar prega nunca foi seguido por ninguém. Então, assim, eles não avaliaram se o negócio daria certo ou não, se tinha base científica ou não. Então, e agiram como se fosse uma experiência científica, pregaram algo que nunca foi testado antes, sem saber o que isso poderia acarretar. E foi criado por políticos, jornalistas, pessoas da mídia, foi criado pelo Departamento de Agricultura americano, que nada tinha a ver com profissional da área de saúde. E as pessoas seguem isso sem nem saber o porquê. Aprendem na faculdade, não sabem a origem e seguem. Então, assim, costumam dizer que a dieta ancestral, que uma dieta baseada em comida de verdade, é uma dieta da moda. Mas se formos falar em dieta da moda, nada mais dieta da moda do que a dieta low fat, com esses produtos modernos, light, diet, cheio de corante, barra de cereal, gelatina colorida, granola, leite desnatado, iogurte light, onde tiram a gordura e enchem de maltodextrina, amido modificado. Então, gente, antes de vocês acreditarem nesse argumentozinho tosco de dieta da moda, pensa bem o que realmente é dieta da moda. Dieta da moda é o que as diretrizes mandam a gente fazer. Então, tudo começou na década de 50 e de 60, quando os estudos epidemiológicos mostraram que havia uma correlação entre gordura saturada e doenças cardiovasculares em determinados países escolhidos a dedos, né? Porque, assim, foi meio que pré-estabelecido. Ansel Keys já sabia que os países que ele escolheu tinham maior consumo de gordura e também tinham maior índice de problemas cardiovasculares. Então, ele ignorou os outros países, ele só escolheu esses 7, mas ele já sabia disso, então ele meio que foi com mais intenções, né, só para a teoria dele ser aceita, e isso aí foi um estudo só observacional, não é um dos maiores níveis de evidência, então não pode ser considerado. Então esse estudo observacional é muito falho. Estudos observacionais não podem estabelecer relação de causa e efeito. E hoje a gente sabe que os mesmos dados poderiam ter sido explicados pelo consumo de açúcar. As pessoas que comiam mais gorduras também consumiam mais açúcar. E a gente não pode dizer qual a causa real em um estudo observacional, não tem como. Na verdade, o que Keys tinha descoberto no seu estudo observacional é que países com nível de desenvolvimento econômico maior tinha também uma maior incidência de mortalidade cardiovascular. Até os estudos observacionais mais contemporâneos, eles contradizem o que Keys disse. Eles mostram uma relação inversa, indicando que quanto mais se consome gordura, menos problemas cardiovasculares se tem. O estudo de Keys foi em 1953, foi analisado 7 países, foi a Grécia, Itália, Finlândia, Holanda, Japão e Estados Unidos. Só que ele ignorou os outros países que tinham alto consumo de gordura e tinha menores índices de doenças cardiovasculares, como a França, a Suíça, a Alemanha. Ele não colocou todos os países no meio do estudo. Então, a gente já vê aí que tem umas segundas intenções. Então, Keys era um sujeito influente. Então, na época, a gordura na dieta foi colocada como perigosa e as pessoas foram aconselhadas a evitá-las antes de que qualquer estudo sobre as consequências disso fossem conduzidas. Isso foi tão absurdo que parecia até um experimento mesmo, uma experiência, que foi algo que nunca foi feito por ninguém no mundo. As pessoas nunca fizeram isso. Mais tarde,
Aí eu falei também que depois outros estudos observacionais apareceram contradizendo isso. Até os próprios estudos observacionais que não estabelecem relação de causa e efeito. Aí mais tarde, aí eu vou mostrar, eu vou falar aqui para vocês do cronograma dos estudos observacionais. Século XIX, placas de ateroma são feitas de colesterol. Século XIX, de novo, coelhos alimentados com colesterol adoecem. 1953, Ansel Keys, estudo dos 7 países. Dos 6 países. 1963, estudo dos 7 países. Mas mesmo que não houvesse relação, nenhuma evidência a respeito disso, a questão da gordura ser má já estava enraizada nas cabeças das pessoas e nas diretrizes. Nenhuma comprovação que mostre o contrário parece conseguir mudar a cabeça das pessoas em relação a esse mito. Então, isso não é ciência, isso é dogma, isso já está enraizado na mente como se fosse uma regra moral, um dogma. A pirâmide alimentar tem como sua base produtos alimentícios que, do ponto de vista fisiológico e endócrino, são um desastre, que elevam rapidamente a glicose e a insulina no sangue, são coisas extremamente pobres do ponto de vista nutricional. É praticamente caloria vazia, açúcar e glúten. A base repleta de carboidratos da pirâmide não está lá por causa de alguém que tenha demonstrado o benefício disso, mas sim devido ao medo irracional da gordura. As diretrizes foram estabelecidas numa teoria que nunca havia sido testada antes e muito menos provada. Em medicina, existe uma hierarquia. O maior nível de estudo dessa hierarquia são os estudos prospectivos e randomizados. Os 2 grandes estudos prospectivos e randomizados mostraram que não houve nenhum benefício de reduzir a gordura na dieta, que foi o Multiple Risk Intervention Trial e o Women's Health Initiative. Houve também o estudo de Framingham e o estudo de Cochrane. Independente do mundo científico que se desenvolvia no mundo ocidental e nos Estados Unidos, em particular, existia também um movimento anti-gordura na alimentação. Em 1969, agora eu vou falar do cronograma, assim, para vocês como que esses políticos e esse pessoal da mídia interferiu, contribuiu para a formação da pirâmide alimentar. Em 1969, o senador George McGovern cria o Comitê em Nutrição e Necessidades Humanas com o objetivo de erradicar a má nutrição. Em 1970, mais 2 membros advogados decidiram se ocupar dos excessos alimentares, Marshall Martz e Alan Stone. Em 1976, Nick Motter, jornalista, recebeu a tarefa de escrever um guia com as diretrizes nutricionais. Tá vendo? Nada comprovado, e eles lá criando isso. Em 1977, foi publicado o documento em que regula o que comemos até hoje. Tá ali. Cortar a ingestão de gordura para 30% do total de calorias consumidas e 10% em relação às gorduras saturadas. A gordura foi comparada ao cigarro e a indústria de carnes e ovos foi acusada de se comportar como a indústria tabagista, vendendo produtos nocivos para obter lucros. Vocês verem que absurdo comparar a indústria da carne e dos ovos como uma coisa, como tabaco, assim, gente, isso é um absurdo. Olha a falta de senso. Muitos cientistas e entidades protestaram contra as diretrizes, mas no geral eram acusados de estarem trabalhando para a indústria. Tá vendo como que acontecia esse certo dogma? As pessoas que discordavam disso, elas já eram ridicularizadas, elas já eram acusadas de alguma coisa, uma tática, tesoura. Você corta a pessoa para não ter argumento. O Comitê McGovern foi encerrado no final de 1977, mas 2 agências federais levaram as questões adiante. Em 1984, campanha massiva a favor da tese. A capa da Time sai com ovos no lugar dos olhos e bacon no lugar da boca, com o título colesterol. Era assim,
2 olhos com uns ovinhos e a boca era um bacon pra baixo, como se fosse uma cara triste. Em 1992, o Departamento de Agricultura criou o Departamento de Agricultura americano criou com base nas diretrizes a nossa queridíssima pirâmide alimentar, que com certeza é responsável estatisticamente pelo crescimento das doenças metabólicas, obesidade, né? E aí todo mundo continua seguindo isso, legal. Então eu falei assim, vou deixar o link aí pra vocês verem, os estudos, né? E depois vocês tirarem a própria conclusão de vocês. Agora eu vou falar sobre outro assunto. Eu tenho notado, acompanho, né? Como eu estudo o tema nutrição, eu tenho que acompanhar as páginas de nutrição para saber o que está acontecendo nesse meio. O que eu mais vejo é a nutricionista reclamando que os outros dão pitaco em dieta, porque os outros falam em alimentação. Assim, eu até entendo quando eles criticam as pessoas que passam dieta, se passam por nutricionistas sem diploma. Só que eu também não concordo que médico não deva dar aconselhamento nutricional. Isso daí é um absurdo, porque se o médico ele trata de saúde, como é que ele não pode falar de alimentação? Alimentação separada da saúde não tem sentido. Você fazer medicina para ter que só passar remédio, não poder falar sobre alimentação é complicado, né? Aí, se vocês procurem páginas sobre nutrição, conselhos de nutrição, nutricionistas, vocês vão ver o tempo todo eles marretando blogueiro, dizendo que blogueiro não sabe de nada, que blogueiro é isso, que blogueiro é aquilo, que eles passam um monte de dieta maluca para as pessoas, assim. O blogueiro, eu como blogueira, eu não passo dieta para ninguém. Eu com certeza vou falar pra pessoa que comer ovos com bacon é melhor do que comer granola com suco de laranja. É óbvio. E se você parar pra olhar a minha página, eu não falo, você tem que comer X quantidade disso aqui de manhã, de tarde, isso, de noite, aquilo. Eu compartilho artigos científicos e outros que não são científicos. Então, assim, eles parecem que querem proibir a gente de ter opinião sobre saúde, nos proibir de falar sobre comida. Eles são eu não tô me referindo à maioria dos nutricionistas, eu tô a maioria não tô me referindo a todos, mas sim a maioria. É um pouco grande a relação. Parece que uma minoria não é assim, mas a outra parte é. Parece que eles estão o tempo todo criticando. O que eles queriam então? Imagina se a gente precisasse ser formado em história para falar sobre política, para escolher um lado político. Imagina se pegasse fogo na nossa casa e nós tivéssemos que ficar quase morrendo ou até morrer porque não tinha como é que é o nome? Um bombeiro formado para apagar o fogo na nossa casa. Imagina se a avó tá com o netinho doente, aí a outra senhora, que também é avó, chega, fulana, dá uma sopinha de frango, uma canjinha de frango para o seu netinho. Então isso daí seria errado, porque se a pessoa não pode falar que uma coisa é boa para quê, não pode defender um tipo de abordagem nutricional, não pode ter opinião sobre comida, nós temos que ser o quê? Gado? A gente tem que ser o quê? Manipulados, né? Ficar quietinho, aceitando tudo que eles mandam. Isso é um absurdo, nós temos que ter senso crítico para poder seguir algo assim por seguir, por acatar ordens e recomendações, não tem sentido, porque você precisa pensar, você precisa ver a origem daquilo que você está seguindo. Se as ciências elas existem para elas nos ajudarem a evoluir, elas têm que nos dar livre-arbítrio, liberdade, por exemplo. Os nutricionistas estão aí. Se a gente precisar de alguma ajuda e recorrer a eles, e eles nos ajudarem com o serviço deles de uma forma natural, respeitando a liberdade da pessoa, a liberdade de escolha da pessoa e a liberdade de expressão da pessoa, tudo bem. Eles não podem criar um dogma e, em cima daquele dogma, obrigar todos a concordarem com isso e querer censurar pessoas que discordam daquela opinião, daquela diretriz, entendeu? Não tem sentido isso que eles querem. Eu, sinceramente, acredito que o Conselho de Nutrição ele não vai fazer nada, hein? Duvido, porque se nem ladrão aqui no Brasil é pego, imagina
prender as pessoas por causa de opinião sobre comida, né? Então, assim, eles usam esse argumento de que passar dieta sem diploma é crime para poder querer impedir as pessoas de falarem de comida, de terem opinião sobre nutrição. Porque se as pessoas forem desinformadas e elas obedecerem só as regras, eles vão ganhar mais dinheiro. Eu acredito que isso seja uma mistura de ego com ganância. Porque quanto menos as pessoas pensam, mais dependentes de outras pessoas elas precisam. Você não pensa, você vai no médico, você acredita em tudo que ele diz cegamente, porque você não vai pesquisar nada. Então você já chega lá suscetível a tudo que ele vai dizer. Se ele mandar você comer cocô, você vai comer cocô. Aí, se você não pensa, você chega no nutricionista, você é diabético, ele te manda comer grão, carboidrato integral, fruta doce, de 3 em 3 horas. Você é diabético, vai comer fruta, pão integral de 3 em 3 horas, sem pensar que o que isso vai acarretar na tua glicose. Se você é diabético e fizer isso, tua glicose vai aumentar mais ainda. Então, essa dieta é para matar o diabético. Assim, não são todos os nutricionistas que são assim, mas já tem um grupo pequeno de nutricionistas que não seguem essas diretrizes infundamentadas e também não ficam querendo censurar as pessoas. Eles, pelo contrário, o nutricionista tipo a Lara Nesteruk, a Julie Marquardt, elas querem incentivar a pessoa a pensar. Elas querem que você pergunte por quê. Elas são nutricionistas, mas elas não querem que você... elas não pensam só em ganhar dinheiro. Elas pensam em fazer o trabalho delas e desenvolver o senso crítico na pessoa. Tem um monte de médico também que pensa assim, que acha que você não pode ter opinião sobre medicina, que acha que você tem que acatar as diretrizes médicas. E o Dr. Souto é diferente. Você chega lá, ele vai te ensinar como que você... Chega no blog dele, ele ensina como que você descobre quais são os estudos de alto nível. Ele tá lá preocupado com o que você vai ler, ele tá preocupado com que a pessoa... ele não quer que você acredite em qualquer coisa. Então, assim, por mais que a maioria dos médicos e nutricionistas ainda sejam assim, a gente tem uma esperança, né? E a gente tem um grupo pequeno que esse grupo pequeno já faz a diferença. Então, eu vou deixar a lista aqui para vocês sobre os nutricionistas que eu recomendo, que eles não agem dessa forma. E se você for nutricionista e médico e estiver assistindo esse vídeo, concordar com uma abordagem relacionada à comida de verdade, que não acredite nesses mitos nutricionais, nessas diretrizes, e quiser que divulgue o seu trabalho, você pode deixar o seu contato aqui, escrever aqui embaixo do vídeo, que eu vou divulgar o seu trabalho. Então eu acho que não tem nenhum problema a gente recorrer à ajuda de um nutricionista. Nem todo mundo tem problema, nem todo mundo tem tempo de ficar pesquisando o dia inteiro. As pessoas trabalham, nem todo mundo tem tempo. Eu só acho errado eles quererem se tornar essenciais, eles quererem censurar e monopolizar tudo, eles quererem dizer que se você não for nutricionista, você vai comer errado. Mentira, depende do nutricionista. Se você for no nutricionista que defenda a comida de verdade, você vai comer melhor, mas se você for no nutricionista que defende produtos alimentícios baseados na base da pirâmide alimentar, você vai comer pior. Então, a afirmativa de que se você não for no nutricionista, você vai ter problemas de saúde é mentira. Isso é fruto da ganância, do pensamento em dinheiro, do ego, entendeu? A pessoa não necessariamente, não é o diploma e o registro que torna a pessoa certa. É o tipo de evidência que você mostra. Se o tipo de evidência, se tiver lógica, relação de causa e efeito, aí sim, mas o fato da pessoa ser formada em si não torna dona da verdade, entendeu? Então, pode existir um blogueiro que está mais certo que o nutricionista que está certo e o blogueiro é errado, e tá errado, pode ter até uma empregada ou um lixeiro que sabem mais do que uma pessoa de classe média e tenha se formado na faculdade. Então, o que importa é o tipo de evidência que foi apresentada e não a opinião pessoal tem o menor valor científico. É claro que várias coisas funcionam e nem tudo tem evidência. A questão do glúten, a gente não pode dizer que é comprovado que o glúten faça mal, mas a gente pode tirar, por ele não ser um alimento essencial, não traz prejuízos tirá-lo da dieta. Então, se você tirar o glúten,
você vai ver que pode funcionar pra você, entendeu? Então nem tudo também tem que ter evidência. Mas pra você criar uma pirâmide com total convicção de uma coisa e não ter nenhum fundamento científico, nenhuma relação com a gordura saturada e as doenças cardíacas, isso é um absurdo. As pessoas aderem a essa pirâmide, se formam na faculdade e depois vem dizer que a nutricionista chega, isso tudo é dieta da moda, não tem comprovação que o glúten faça mal. Mas aí ela fala isso e segue uma pirâmide que não tem fundamento científico também. Que argumento essa pessoa tem pra alguma coisa? É contraditório, entendeu? Glúten... E como que vai dizer que existe alguma carência nutricional porque o glúten na dieta... que é tirado o glúten na dieta. Então, todo mundo que não comia glúten antigamente já deveria estar morto e a humanidade extinta, né? O que aconteceu com os caçadores-coletores atuais, com os índios, com os esquimós? Iam todo mundo morrer porque não tem glúten na dieta, ficar com problemas de carência nutricional. Fala sério, né? O argumento que eles usam é ridículo. Então, pessoal, as ciências são importantes desde que elas respeitem a liberdade da pessoa. Se você não quiser procurar um nutricionista, você não é obrigado. Se você quiser, você pode procurar para te ajudar, desde que eles se baseiem em coisas com lógica, entendeu? Se você escolher um que não vai se basear em lógica, você vai se prejudicar. Então, é bom sempre a gente dar uma estudada antes para procurar os profissionais que podem realmente ajudar a gente e não atrapalhar. Então, e a nutrição é uma coisa tão abrangente, existe uma questão milenar nisso, existe uma questão assim toda relativa a tradições de povos. Então, como é que a gente vai querer dogmatizar uma coisa assim que seria tão imensa, entendeu? Imagina um nutricionista chegando com um diploma num lugar onde vivem índios caçando e plantando, comendo a mandioca dele e comendo uma carne lá de caça. Nutricionista ia chegar lá falando, você não pode comer isso por conta própria porque você não tem CRN. Chegar lá nos esquimós, querer proibir os esquimós de falarem sobre comida, sobre agirem da forma que eles agem. Não tem sentido, né, pessoal? Uma questão milenar, a nutrição pode ajudar a estudar, é uma ciência, mas ela não pode querer mandar em tudo, querer impedir as pessoas de fazerem as coisas por conta própria, querer impedir as pessoas de comerem, de falarem sobre comida, de terem opinião. Isso aí é nonsense. Então, eu peço para vocês refletirem, estudarem e seguir coisas com lógica, nada sem explicação. Porque nem tudo que tá na lei é certo, nem tudo que tá na lei é verdadeiro. Às vezes uma coisa ela tá na lei, mas tá errada. Os impostos, você acha certo pagar tanto imposto assim, imposto de renda absurdo? Tá lá na lei que sonegar é crime. Então nem tudo que é crime é errado, nem tudo que tá na lei é certo. A ética e a lei, elas só estariam certas se elas se baseassem na justiça. Então não adianta ninguém chegar, isso aqui tá na lei, isso aqui é assim, porque o que importa é se é justo. É claro que você é obrigado a respeitar a lei, mas nem sempre a lei é justa. E a lei favorece aquele que tá no poder, porque a lei parece não servir igual para todo mundo. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar. Espero que tenha ajudado vocês. Até mais!